Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nas vossas casas. Sabemos aí desse momento, né, que vemos passando e acredito que com paciência, né, e com muita responsabilidade a gente consiga vencer mais um problema, né? Mais um momento que a gente vem passando aí em nossas vidas. Mas hoje eu estou assim muito feliz de poder estar entrando em contato com vocês, mesmo por vídeo, né? A gente possa estar nos vendo, né? Sei que vocês vão estar aí é, vendo, assistindo esse vídeo, dependendo da hora. Então pode ser que eu possa estar dizendo agora bom dia, boa tarde ou boa noite, mas que a gente consiga então aprender aí um pouco mais sobre a nossa disciplina, ok? Então, hoje nós vamos aprender aí o princípio de Allen, né? De agregação e refúgio. Então, a gente vai estar frisando bastante sobre essa questão de agregação e, consequentemente, o refúgio. Lembrando que esse princípio é um princípio que, ao mesmo tempo, a agregação ela pode trazer vantagens como desvantagens para uma população. Então, a gente vamos ficar bem atento porque no final eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle o link, né, deste vídeo e também uma atividade para vocês poderem imaginar então como que isso poderia acontecer em uma população bem conhecida de vocês, ok? Então vamos dar continuidade. Bom, a nossa introdução eu coloquei para vocês já a agregação. Então nós vimos aí em outros momentos da nossa aula através do Moodle que a agregação nada mais é do que uma junção de membros de uma população qualquer e que a partir dessa agregação, aliás, ela pode acontecer de inúmeras situações. Né? Pode ser um momento em que o habitat pode estar trazendo essa vantagem para eles, pode ser a mudança, no caso aí até coloquei para vocês as mudanças diárias e também sazonal, né? Então, em locais em que as estações do ano são bem presentes, principalmente no hemisfério sul e hemisfério norte, essas situações onde os organismos acabam se deslocando e mesmo se deslocando para locais distantes ou até mesmo locais mais próximos, eles sempre estão em bandos, né? Como podemos dizer, ou em manadas, dependendo daquela população que você queira mencionar. Mas tudo é uma resposta quanto às mudanças, né? Uma coisa importante também que a gente precisa abordar que é os processos reprodutivos. Hoje, nós sabemos que as populações, para elas poderem se reproduzir, ela tem que ter ganho energético, ela tem que ter alimentação, ela tem de onde buscar essa energia para que ela possa também se reproduzir. E outras questões também são as atrações sociais. Então nós sabemos que algumas populações vivem em sociedade, né? E acabam dentro dessa sociedade tendo o que nós chamamos de castas, que cada um executa a sua função, promovendo um todo dentro dessa população. Então a gente acaba tendo essa ideia do que a agregação pode proporcionar, ou que ela pode, então, através de alguns meios, pode ocorrer. Nesse próximo slide nosso, eu coloquei uma pergunta que é o que a agregação pode gerar. Então vamos imaginar o seguinte: se você tem um grupo de indivíduos da mesma espécie gerando uma população, de certa maneira, esses indivíduos você pode, com o tempo, gerar uma competição dentro desse grupo. Então, essa competição ela pode vir de várias vertentes. Então, ela pode ser um local onde a densidade, por exemplo, aumentou demais. E por que aumentou? Porque essa população ela tem recursos como os nutrientes, como os alimentos, isso promove uma reprodução. Então, você tem um aumento do número de indivíduos e isso o espaço acaba ficando escasso e ao mesmo tempo que há uma escassez por causa da densidade, por causa do aumento desses indivíduos por quilômetro quadrado, por exemplo,
nessa unidade de medida, isso pode favorecer, então, consequentemente, até a escassez, então, de alimento. Então, quer dizer, a agregação, de certa forma, é legal, é interessante, porém, ela pode ter um princípio aí de declínio. O próximo tópico, então, refugiar-se. Refugiar-se é um costume bem típico de animais superiores, né? Então, os grandes felinos, os grandes mamíferos, mas isso também pode acontecer, por exemplo, em aves também, pode acontecer em pássaros de tamanho menor, mas isso já são considerados então animais superiores, que podem ter essa capacidade de refugiar-se. Refugiar-se a gente vai entrar um pouquinho aqui em detalhe, mas depois a gente vai comentar, se eu não me engano, no último slide, ok? Então, o local central. O local central, quando eu falo refúgio, é o local onde a população ela vai explorar de certa forma para que ela possa se manter, para que essa população consiga ali manter os seus hábitos de vida, né? O seu ciclo de vida. Refugiar-se é de onde eles dispersam e retornam para satisfazer suas necessidades. Então, quando eu falo suas necessidades, eu digo que é um local onde ele pode até buscar alimento, possa ocorrer o forrageamento, né? E eles podem retornar após essa retirada de energia para poder, então, se abrigar-se nesse local. Aqui nós temos um exemplo que são os vegetais. Então, os vegetais, dentro dessa questão de agregação, ele é muito relativo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se são vegetais em que as suas sementes são sementes que estão dentro de frutos, por exemplo, a tendência é que esses frutos e, consequentemente, essas sementes, elas ficam mais próximos aos parentais. Então, você tem uma agregação maior. Já, se você tem vegetais onde os frutos as sementes são leves, elas podem ser dispersadas através do vento. Então, através disso, a gente percebe que este fator chamado vento, ele pode proporcionar uma agregação, uma falta de agregação e uma exploração maior do ambiente. Então, nós temos duas situações diferentes aí. Ah, professor, mas os frutos também servem de alimento para animais, os animais podem ajudar na dispersão em locais mais distantes. Claro, isso pode acontecer e acontece, mas eu também estou querendo dizer para você que quando a semente ela é uma semente mais pesada, mais densa, consequentemente ela vai germinar mais próximo ou num raio mais próximo do seu parental. Então, assim, existem fatores que promovem a agregação, o habitat, o clima, a reprodução. Então, tem alguns vegetais que é muito melhor ele estar agregado, por exemplo, para enfrentar as dificuldades de uma ventania ou de um vento, do que um organismo só isolado. Né? Então, claro que os que estão mais na região de borda vão receber mais, vão ser afetados em maior quantidade. Mas aí que está, é uma forma de imaginar ou de um trabalho em grupo, né? Não de forma egoísta ou individual. Por quê? Porque, claro que alguns dos organismos vão sofrer essa ação do vento, né? Pensando no caso dos vegetais que eu estou falando. Mas em contrapartida, muitos outros indivíduos vão permanecer preservados, justamente para que ele possa se reproduzir. Quando exposta à restrição hídrica, por exemplo, a restrição hídrica é quando nós falamos a falta de água para os vegetais, principalmente em locais mais escassos. Então, os vegetais eles acabam se adaptando a isso. Por exemplo, a perda foliar do vegetal é uma adaptação extremamente importante. Por quê? Ele perde estruturas com uma superfície de contato com a atmosfera e com a luz solar que impede, então, uma evapotranspiração em maior quantidade. Então, tendo menos folhas, ele vai perder menos água.
Então são situações também diversificada. Outra coisa, você tem vegetais que o seu caule também é verde e ele está agregado, isso é ruim para ele, porque ele tem menos incidência de luz solar para promover a fotossíntese. Então aí a gente vê várias diferenças em relação a vantagens e desvantagens com a agregação em vegetais. Aqui é muito legal porque eu tirei a ideia então do Odum, que o exemplo é em animais, já que nós também falamos de vegetais, vamos falar também de animais. Aqui então eu tenho a África, né? Eu tenho o continente africano, e aí nós destacamos ali um local chamado Tanzânia. Tanzânia então faz divisa ali com o oceano, é banhado pelo Oceano Índico, e aí nós percebemos aqui ele em tamanho maior. Então, o que nós estamos vendo aqui? A Tanzânia fazendo divisa territorial com Moçambique, Zâmbia, Uganda, Quênia, que é um dos países que nós vamos destacar aqui agora, tá bom? Então, estamos falando do continente africano. O que nós estamos levando em consideração? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de grandes deslocamentos de alguns animais, como os gnus, né? Desculpa, eu estava só vendo uma mensagem aqui dos gnus. Então, o que acontece? Esses indivíduos eles acabam se deslocando por quilômetros e quilômetros para preservar então a sua espécie. E aqui a gente percebe nesse slide os detalhes da migração dos gnus pela África. Então aqui eu tenho o Parque Nacional de Serengeti, que aonde estão situados essa população de dezembro a maio, é onde eles ficam nessa região, ok? Então aqui, galera, nós estamos falando da Tanzânia, beleza? E então esses gnus eles estão nesses meses localizados nessa região, onde a fartura para eles é de forma grandiosa. O que acontece? A partir do momento que muda-se a estação e aí cai a quantidade de alimento, eles acabam migrando em grandes distâncias, principalmente no mês de julho a agosto, para a região do Quênia. O objetivo deles é chegar nessa região entre agosto e setembro, né, para outubro e novembro aqui, poder voltar. Então nessa região nós chamamos de Maasai. Então aqui é onde eles estão, Serengeti, onde eles estão partindo para a região de Maasai. Bom, nisso o que vai acontecer? Nesse processo, nesse caminho que eles estão fazendo, os gnus não estão sozinhos. Eles estão acompanhados de outros tipos de herbívoros também, como a zebra. Então eles acabam se deslocando, né, como eu falei, em grandes distâncias. Eles atravessam o rio, tem um rio chamado Rio Grumê, que é onde tem grande quantidade de crocodilos. E esses crocodilos, eles estão ali justamente porque é o período onde ocorre essa migração. Então eles estão agregados, né, esses indivíduos, e acabam se deslocando por essas regiões, e muitos deles acabam morrendo pelos crocodilos. Mas isso é uma grande vantagem, não é uma desvantagem, porque além de controlar o número populacional de gnus e também de zebras, esses animais precisou então de alguns indivíduos da população ser sacrificado para eles poderem atravessar esses rios e assim manter também as suas espécies para que ele chegue com sucesso até a região do Quênia, no Parque de Maasai. Chegando lá, ele vai ter alimento disponível. Só que uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que os felinos também acompanham, né? E muitas vezes eles acabam entrando em contato ou de encontro com essas manadas de gnus. E aí, claro, servindo também de alimento para esses felinos, né? Tanto para o leão quanto para a leoa, o guepardo, né? Que são felinos presentes nessa região, as hienas também. Bom, então aqui a gente percebe uma importância quanto à agregação, porque a gente percebe que alguns servem até
de alimento para outras populações e acaba permitindo com que os outros consigam atravessar esses rios. E a necessidade desses indivíduos, os gnus, estarem fazendo essas travessias, né, de um local para outro e permitindo então que a outubro e novembro eles retornem para esta região, chegando então a dezembro e maio, que é um local onde eles vão encontrar com muito alimento. Por que é importante ter essa migração? Você impede a degradação dessa região pastosa, né? Se a gente pode dizer assim, dessa vegetação. Porque se essa população se mantém aqui por muito tempo, vamos supor nesse parque de Serengeti, eles vão acabar compactando esse solo. E a dificuldade de germinação, né, desses vegetais para lá no mês de dezembro e maio suprir as suas necessidades, torna-se então um desafio para eles. Então tudo acaba promovendo então uma manutenção dessa população de gnus. Bom, aqui nós entramos num processo importante que é chamado de valor da sobrevivência do grupo. Então, quando nós falamos em valor da sobrevivência do grupo, ela é muito importante para resultar no que nós chamamos de agregação. Então, vamos supor, as plantas. As vantagens das plantas em relação ao valor da sobrevivência do grupo, né? Então, lá, resistência à ação do vento, que eu comentei com vocês, perda de água de modo mais efetivo, né? Ou seja, com uma economia melhor. A desvantagem no processo de agregação também que eu queria comentar com vocês é o seguinte: quando a competição de luz e nutrientes se torna maior do que aquilo que ele precisa, né? Porque ele não está conseguindo ter uma luz apropriada, ele não está conseguindo ter os nutrientes necessários do solo, e isso está sendo algo assim onde ele vai entrar em competição com outros indivíduos, com outros vegetais. Então quer dizer que a agregação já não é um ponto positivo. Então a agregação se torna um ponto menor do que aquilo que é necessário. Ou seja, a agregação para as plantas está sendo algo negativo. Por quê? Estão competindo por mais luz, porque aí você tem uma quantidade grande, uma densidade grande de vegetais, isso está atrapalhando certos vegetais adquirirem essa luz, e também a briga por nutrientes, por sais minerais no solo. Então isso acaba se tornando uma desvantagem para as plantas. Valor de sobrevivência do grupo para animais. Uma coisa muito interessante que é um estudo em que os peixes eles conseguem ter uma ação de sobrevivência muito maior com venenos, né, com agrotóxico, com tipos de pesticida, quando você tem uma água que teoricamente está condicionada biologicamente. Por quê? Porque os peixes eles liberam muco, os peixes liberam suas secreções e isso acaba inibindo, de certa forma, o poder nocivo do veneno, né, de dissolução naquela água. Isso então permite com que, consequentemente, os indivíduos mais aptos consigam sobreviver. Do que você pegar uma água com veneno e colocar um indivíduo lá dentro, sem essa água ser condicionada biologicamente. A ação será muito maior em relação à dosagem mortal de veneno nos peixes que são introduzidos de forma isolada nesse habitat aquático. Okay? Isso é muito legal, muito interessante, é importante também para a gente saber. As abelhas também. As abelhas, quando elas formam a colmeia, ou os cachos, se a gente pode dizer assim, elas conseguem então, além de gerar através da liberação desse calor, manter o calor dessa colmeia. E isso é importantíssimo para a sua sobrevivência. Coisa que jamais iria acontecer, mesmo exposto a ambientes extremamente frios, isoladamente ele não iria permanecer. Então a colmeia ela tem uma manutenção muito importante para que o calor dentro daquele ambiente se torne efetivo, para que eles possam sobreviver. A codorna americana, Colinus virginanus, aqui tem um exemplo dessa codorninha, ela tem um comportamento muito interessante. Mesmo na época então de frio, de inverno, o que elas fazem?
elas formam um círculo onde elas ficam uma de costa para outra. Ou seja, com a região anterior, com a região da cabeça voltada para fora do círculo. Isso provoca inicialmente uma retenção de calor entre elas, então elas acabam trocando esse calor entre elas nesse círculo. E ao mesmo tempo, elas conseguem estar de vigia para que um possível predador possa se aproximar. Por isso que elas ficam dentro desse círculo, voltada então com a região anterior para fora deste círculo. Então, é um processo assim adaptativo muito interessante e coerente, se nós pensamos na questão da sobrevivência, né, desses organismos. Bom, refúgios está dizendo ali que são locais ou situações em que membros de uma população explorada têm proteção dos predadores e parasitas. Então, a questão de se refugiar é isso, é manter a proteção de todo o bando. Essa proteção, então, ela pode ser justamente através, como foi mencionado, de predadores e de parasitas. Então, vamos entender uma coisa, ó. O local central favorável. O local central favorável seria onde eles vão forragear. É onde eles vão, daquele local, retirar tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência dessa população. Então, olha só. Quais são as vantagens, então, desse local central que aparentemente é favorável? A vantagem é que assegura ganho líquido de energia, ou seja, daquele local eles vão retirar energia para manter então o bando vivo, ok? Dentro dessa questão de um local favorável. A desvantagem daquele local onde todos aqueles indivíduos dentro de uma população estão num local, ele pode trazer algumas desvantagens como estresse, chamados de poluição, que é o acúmulo de excremento. Então você imagina lá, aqui em Apucarana, quando nós tínhamos lá as andorinhas. As andorinhas, ela tem uma vantagem, por quê? Porque ela tem um raio perimétrico de onde elas tiravam o seu alimento para poder sobreviver, que seria o ganho líquido de energia. A partir daí, ela volta para um local central, né, que é o local central dela, tem essa vantagem de fornecer alimento, e dentro desse mesmo local tem onde eles vão ter o local de dormida. Então ali eles vão liberar muito excremento a partir do que eles ganharam de energia. E o excremento, ele é matéria orgânica que pode promover o desenvolvimento de parasitas, que seria uma desvantagem para esse bando, né? O pisoteio excessivo da vegetação. Então, claro, eu falei para vocês do gnus, né? Se eles mantiverem naquele local, naquele parque que eu mencionei aqui para vocês, ó, vou voltar lá, no parque de Serengeti, se eles manterem aí por todo o período, eles vão ter então um problema em relação ao pisoteio excessivo da vegetação. E aí, isso conforme o tempo, vai faltar alimento para a alimentação e para as outras proles, né? Para suas proles. E o aumento do risco de predação. Claro que se você tem uma concentração dessa população em determinado local, fica mais fácil para ser predado. É o que acontece, você quando vê os documentários africanos, por exemplo, você sempre vê lá os predadores, os animais de topo de cadeia alimentar, se alimentando de herbívoros, aonde você não encontra você encontra uma agregação em um local onde eles estão usando como alimento, como de forma mais ampla, né, de forma de forrageamento. Então, claro que ele vai atacar que é mais vulnerável, mas sempre eles estão em bandos, o que favorece a sua escolha. Galerinha, esta é a nossa aula de hoje, ok? Hoje é o dia 23 de abril. E aí, vou estar disponibilizando, então, como eu falei no início, esses slides, essa videoaula e também uma atividade para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos por aí. #até logo. Saudade de vocês.